Olá, meus amigos, é um prazer estar com vocês novamente aqui no nosso canal de Fisicoquímica, no nosso canal Tomé Mendonça, de aulas de Química. Lembrando a você que essa é a nossa aula número 4, que é a aula sobre dispersões, dessa nossa playlist de Fisicoquímica, ok? Se você ainda não tiver assistido às aulas anteriores, dê uma olhadazinha na nossa playlist, olhe também algumas sugestões que a gente coloca sempre nessa parte superior direita do seu vídeo. Aqui à direita e embaixo você vai perceber que tem um espaço para você se inscrever, caso você ainda não esteja inscrito no nosso vídeo. E compartilhe, mande sua dúvida, aqui o nosso Facebook para contato também. E no nosso canal você pode tirar sua dúvida, perguntar, solicitar uma questão, solicitar um assunto que você tem dificuldade. Aqui nós estamos para ajudar a fazer você compreender o seu assunto, seja para o vestibular, seja para o seu colégio, para o seu conhecimento próprio, tá bom, meus amigos? Então vamos começar aqui o assunto, nossa aula número 4, dispersões. Meus amigos, a introdução do estudo da dispersão é você entender primeiro o que significa uma dispersão. A gente já viu no estudo das misturas que quando eu tenho duas ou mais substâncias dentro de um mesmo local, no mesmo recipiente, você está misturando substâncias diferentes. Uma dispersão é um tipo de mistura que tem características específicas, onde nós identificamos a seguinte situação. Dispersão é todo sistema onde uma substância está disseminada, ou seja, ela está dissolvida, está espalhada, está dissolvida, espalhada sob a forma de pequenas partículas em outra. Então, deixa eu ver se eu entendi. Dispersão é quando eu, por exemplo, pego sal, dissolvo um pouco de sal na água, o sal vai estar disseminado, vai estar espalhado, e essa mistura de sal e água é uma dispersão? Sim. Sempre você vai ter alguém que vai ser dissolvido e alguém que vai dissolver, alguém que vai ser colocado sobre a outra substância. O sal, geralmente o sal é colocado sobre a água. Por quê? Porque a quantidade dele é menor. Então, por conta disso, a gente vai acabar separando os componentes dessa nossa dispersão por conta dessas propriedades. Aqui você tem, como eu já falei, o exemplo água e sal. E os componentes dessa dispersão são denominados dispersante e disperso. Se você ainda não entendeu, não visualizou o que é qual, dispersante é a água, ou seja, aquele componente que está em maior quantidade, para a gente 95% é água, e o disperso é aquele que está em menor quantidade. Quais são as características que diferenciam o dispersante do disperso? Primeiro, você vai perceber que o dispersante e o disperso têm propriedades bem específicas. Em relação ao disperso, a gente vai comparar todas as propriedades básicas com o dispersante, tá certo? Lembrando que aqui a gente ainda não está falando de propriedades coligativas das soluções, a gente não está falando ainda de concentração. Isso aqui ainda é o conhecimento básico para que nós venhamos a estudar concentrações, tá certo? Disperso é aquele componente da minha dispersão que está em menor quantidade. E o dispersante é o componente que está em maior quantidade. Isso aí é fácil você perceber. O disperso ele é dissolvido, ele tem as suas partículas separadas por conta da ação do dispersante. É ele quem dissolve. Então, no caso de água e sal, a água provoca a separação das partículas do disperso. O disperso determina as propriedades químicas da mistura. Deixa eu te dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você está com azia e você utilizou um antiácido efervescente em água. Ele é o disperso. E a água? A água é o dispersante. A água determina o estado físico dessa mistura. Mas espera aí, mas o antiácido ele é sólido e a água é líquida. Por isso que a mistura total é líquida. O estado físico da minha dispersão é determinado pelo mesmo estado físico do dispersante. E por que o disperso tem as propriedades químicas? Porque ele que vai me dizer como essa mistura vai reagir. Se você vai melhorar da sua azia, não é por causa da água, é por causa principalmente do meu disperso, que é a minha substância antiácida, tá certo? Uma efervescente. Então quem vai dar as características de reatividade é o disperso. Ele que tem as substâncias químicas importantes necessárias para a minha reação. O dispersante, muitas vezes você tem um nome, ele é chamado de veículo. Ele só é o transporte das partículas do disperso. E em soluções, o disperso é chamado soluto. Em soluções verdadeiras, o dispergente ou dispersante, eu posso ter esses dois nomes aqui, tá? É chamado de
solvente. Lembrando a você também que, vamos imaginar que você tem uma situação de uma mistura de poluição através de pó, através de fuligem na atmosfera. A mistura total vai lhe dar um aspecto gasoso, porque o dispersante, que é a atmosfera, é gasoso. Então o dispersante é o que dá o estado físico da minha mistura total. Classificamos as minhas dispersões da seguinte maneira, de acordo com o diâmetro médio das partículas dispersas. Quanto maior o tamanho da partícula que está lá dispersa, completamente vai mudar qualquer propriedade química, física, reacional. Tá certo? Então, de uma maneira geral, nós temos 3 tipos de dispersões. As soluções verdadeiras são as mais usadas, as mais importantes, é o que a gente vai trabalhar o ano inteiro, é o que você vai ver mais para o vestibular, onde o diâmetro médio das partículas dispersas é de até 1 nanômetro, olha aqui o submúltiplo do metro, vou já falar sobre ele, tá? Dispersões coloidais. Esse termo coloidal foi criado porque a palavra coloidal inicialmente, originalmente, significa aquilo que parece com a cola. Então a própria cola, gelatina, eu tenho inúmeros exemplos de coloides, né? Nós temos várias possibilidades, as suspensões, os aerosóis, as emulsões. Então os coloides têm partículas de tamanho intermediário, entre 1 e 1000 nanômetros. E as suspensões, as dispersões grosseiras aqui, é toda aquela mistura que, para que eu possa separar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso agitar, eu preciso misturar, eu preciso mexer. Então você vê uma medicação de criança, um remédio de criança, tem lá escrito suspensão oral. Então você percebe que o meu disperso ele tem partículas grandes, de acima de 1000 nanômetros, e eles ficam suspensos, ou seja, ficam flutuando no meu disperso, no meu dispersante, flutuando no meu componente de maior quantidade. Lembrando aqui, só uma revisão rápida, caso você não lembre dessas unidades submúltiplas do metro, tá bom? As subunidades submúltiplas do metro, você tem o seguinte, ó. O metro tem 1 milímetro, ou seja, 10 a menos 3 metros, é o metro dividido por 1000. O micrômetro, micro, esse símbolozinho aqui, micro quer dizer 10 a menos 6. Perceba que daqui para cá é de 3 em 3, ó. Aí depois do 3 tem o 6, depois do 6 tem o 9. Olha aqui, ó. Nanômetro, lembrando que eu estou dividindo, viu? Nanômetro, 10 a menos 9 metros. E mais 3, ó. 12. Dividindo por 1000 novamente, eu tenho picômetro. Então você tem 3, 6, 9, 12. Mili, micro, nano e pico. São as principais subunidades do metro. Tome o angstrom. Eu já vi essa unidade aqui de tamanho, eu vejo muito isso na biologia, na bioquímica. Já vi uma questão de físico-química falando de angstrom. É fácil, gente. Ele é um tamanho que está entre esse e esse. Ou seja, 10 a menos 10 metros, tá certo? 10 a menos 10 metros. Se você precisar transformar, você já sabe o valor. Continuando aqui, nós temos as propriedades das minhas dispersões. Olha, não precisa você se preocupar em decorar isso aqui não, viu? Não precisa se preocupar em decorar não. Como exemplo, uma solução verdadeira, você tem açúcar em água. Como exemplo de uma dispersão coloidal, gelatina em água, e areia suspensa em água, um exemplo de uma suspensão, de uma dispersão grosseira. O que é que eu quero que você saiba? Aqui, em relação às partículas dispersas, eu tenho, ó, átomos, íons ou moléculas, aqui tem um aglomerado de átomos, íons ou moléculas, aqui grandes aglomerados. Quer dizer, a partícula está ficando maior da esquerda para a direita, mais grosseira, mais difícil de dissolver. Aqui, o tamanho da partícula ele não é visível, você não consegue visualizar facilmente. Aqui eu consigo visualizar com o chamado ultramicroscópio, um microscópio de altíssimo grau de resolução. E aqui o microscópio óptico comum, a suspensão, eu consigo separar e ver facilmente. Água e farinha, por exemplo, a suspensão você consegue ver com o microscópio comum. Por conta de não conseguir visualizar a partícula, o sistema é homogêneo. Aqui os dois são heterogêneos porque eu consigo visualizar de alguma forma. Aqui eu não sedimento, não sofro decantação minhas partículas com uma solução verdadeira. Aqui é do mesmo jeito da visualização, ultramicroscópio, aqui eu tenho uma ultracentrífuga. E aqui eu posso centrifugar, o centrífuga comum, todo laboratório tem, ou deixar minha suspensão descansar. Pela ação da gravidade ele vai depositar aquilo que for mais pesado. Separação por filtração aqui eu não separo, aqui eu separo com ultrafiltro, olha como a dispersão coloidal é mais difícil. E um filtro comum, aquele filtro de papel, de filtrar café, você consegue
separar uma suspensão. Você vai usar muito isso em laboratório para poder separar um sal precipitado. Em comportamento com um campo elétrico, caso uma solução verdadeira for iônica, a gente até consegue, em uma eletrólise, em uma colocação de duas cargas elétricas, fazer com que as minhas partículas migrem para o polo de sinal oposto, desde que você tenha cargas positivas ou negativas. Solução iônica, tá certo? Aqui, um colóide é interessante. O colóide ele tem uma característica em relação às cargas. Um mesmo tipo de colóide, todas as partículas têm a mesma carga. Ou então, todas elas vão ou para o polo positivo, ou para o polo negativo, se for um só tipo de colóide. Se eu tiver dois tipos misturados, pode ser que eu consiga ter, se forem cargas opostas, ir para lados opostos. E aqui, uma suspensão ele não vai se movimentar pela ação do campo elétrico, não tem influência de carga elétrica aqui numa suspensão. Tá ok, meu amigo? Então, continuando aqui o nosso assunto, a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, é muito importante logo avisar isso para você, a gente vai trabalhar na nossa próxima aula já um assunto primordial chamado coeficiente de solubilidade. É justamente aqueles gráficozinhos que você nem sempre gosta de trabalhar, onde você vai ter temperatura, quantidade de substância dissolvida, tá certo? Então já deixo você já pré-agendado. Em breve a gente já vai postar a nossa próxima aula. Aqui ficam os nossos e-mails, contatos para em caso de dúvidas. Aqui o nosso telefone e o WhatsApp para em caso de acompanhamento particular, alguma dúvida, alguma coisa. Eu mando sua pergunta para o nosso Facebook, ok? Meu amigo, foi muito bom estar com você mais uma vez no nosso canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, marca um ok, um like, um joinha aí pra gente. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, seus colegas, tá? E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Até mais!